E aí, gente, bem-vindos ao canal Simplificando a Língua Portuguesa. Hoje eu vim trazer um vídeo aqui com uma abordagem bem didática para a gente entender o que são os gêneros de dissertação e, melhor, como a gente pode dissertar sobre algo, quando a gente deve, o que a gente tem que fazer. Porque como a gente tem uma abordagem muito técnica normalmente nas escolas, a gente fica meio confuso. Dissertação, nossa, parece algo difícil, mas não, a gente costuma fazer elas todos os dias. Aliás, a gente costuma utilizar vários gêneros textuais todos os dias para produzir textos, para falar com os nossos amigos. E hoje eu vim mostrar para vocês o que é dissertar, como que a gente vai fazer isso. Então, vamos lá para o vídeo. Vamos começar aqui então pela definição, né? Do que se trata os gêneros dissertativos, né? O gênero textual dissertativo, ele se caracteriza pela defesa de um ponto de vista. Então, quando a gente quer defender algo, quando a gente quer abordar algum assunto específico e mais complicado, normalmente a gente vai dissertar sobre ele e a gente vai argumentar junto, porque a gente precisa provar o nosso ponto de vista, né? Não adianta só eu sair tirando um monte de informação do chapéu e, sabe, tipo, não trazer algo que embase um argumento. Então, quando a gente aprender dissertação aqui, o que a gente espera de produzir um texto dissertativo, de produzir uma fala, conversar com os amigos sobre um determinado assunto, é explicar para eles do que se trata esse assunto, mostrar para eles o nosso ponto de vista sobre ele, por que a gente pensa dessa forma, por que o nosso argumento é válido sobre o assunto, e também a gente pode trazer uma solução para o problema, porque normalmente não adianta só você falar mal, né? É bom a gente também apontar alguma solução, o que a gente pensa que pode ser feito, né? Então, como assim, gente? O que a gente vai ter que fazer quando a gente quer dissertar sobre algum assunto? Então, eu separei aqui três tópicos importantes para a gente ter em mente aqui. E a gente vai praticar isso por meio de escrita, para a gente poder automatizar isso. Vamos lá, primeiro tópico importante. A gente vai analisar o tema que está em discussão e a gente vai identificar dentro desse tema pontos que a gente achou problemático. Vamos pensar na situação que teve do Smith com Chris Rock. Todo mundo estava falando sobre isso, não tem como ninguém, só se você mora numa caverna para você não saber. E muita gente tomou partido nisso. Ah, porque o Smith fez certo, porque ele tinha que defender a honra da esposa dele e ele tinha que subir lá e fazer alguma coisa, tomar alguma atitude. Ah, porque o Chris Rock tem que ter a liberdade de expressão dele, ele pode fazer as piadas que ele quiser e blá blá blá. Enfim, independente da sua opinião em cima desse assunto, vamos supor que você está numa discussão com seu amigo e ele tem uma opinião contrária à sua. E aí você vai precisar argumentar com ele. E quando você está argumentando, é importantíssimo que você traga pontos para você poder aprofundar no assunto e solidificar também a sua opinião. Então, você vai trazer alguns exemplos, algumas situações que você viu que comprovem que a sua argumentação está certa. A gente vai ver isso melhor nos próximos slides. E também é importante a gente concluir o nosso ponto de vista e dar uma perspectiva sobre as dimensões do problema, como esse problema afetou a sociedade, trazer também talvez uma solução para que isso não se repita, porque isso é prejudicial em tal ponto. Então, basicamente, dissertar e argumentar, a gente vai fazer isso daqui. Então, por que eu devo aprender a dissertar? Vamos lá, gente. Todo mundo tem um ponto de vista sobre o assunto ou alguma situação, certo? A gente estava falando lá sobre o exemplo do Will Smith, e quando a gente dá a nossa opinião, a gente escuta a opinião de outra pessoa, é muito bom a gente ser entendido, passar confiança sobre o que a gente está falando e também ter uma opinião crítica sobre a fala do outro e poder argumentar em cima daquela opinião. E a dissertação ela vai servir basicamente para isso, para a gente expressar os nossos pontos de vista e a solução para problemas que a gente encontra dentro da sociedade com uma maior propriedade, seja na escrita, em redações, em artigos de opinião, mesmo na prova do Enem, de vestibular, ou numa conversa entre amigos ou numa plateia que você vai ter que apresentar alguma ideia sua. Tenha em mente que você vai precisar da solidez para os seus argumentos. Senão, ninguém vai acreditar em você, não vai ter motivo para isso. Então tá, gente. Tá na hora da gente pensar como que a gente vai fazer isso. Lembra que seu objetivo é convencer o leitor ou ouvinte num ponto de vista que você tem sobre o assunto. E para isso, é importante a gente trazer exemplos reais e fatos que vão contribuir com a nossa argumentação. Então, sempre que você se deparar com um tema para dissertar e discutir, seja numa conversa ou numa prova de vestibular,
tenha em mente exemplos de livros, filmes, jogos, animes e também exemplos históricos que vão contribuir com o que você está falando. E para isso, gente, só assistindo filmes diferentes, animes diferentes, jogos diferentes, jogar jogos diferentes, né, ler livros, também estudar um pouco da história, para a gente poder ter em mente essas situações que vão se relacionar com o nosso tema. Quando a gente vai estar numa prova de vestibular, a gente vai ter que olhar para o tema, lembrar de temas que são relacionados ao assunto, a gente anota num rascunho ali para a gente não perder esses temas da nossa mente. E depois, quando a gente estiver argumentando ali, a gente vai trazer esses exemplos que a gente tem. Porque com esses exemplos que a gente vai adquirindo, de acordo com o que a gente consome conteúdo, é mais fácil você conversar com as pessoas sobre o seu ponto de vista. Porque é muito mais fácil uma pessoa associar uma confiança a algo que está escrito num livro ou algo que um filósofo disse, que ele tem uma propriedade grande, do que quando nós estamos apenas discutindo. Então, para a gente ir finalizando já o nosso assunto, eu vim trazer aqui um exemplo de uma estrutura de um texto dissertativo argumentativo que é muito comum na hora da gente estar estudando, que é a redação do Enem, que é diferente dos outros vestibulares e que é muito importante se você quiser entrar dentro de uma federal. Esse guia que a gente tem, dessas 3 partes, ele é importante para a gente entender melhor como a gente vai organizar uma dissertação. Mas é importante que você vá praticando redação para você fazer isso de forma automática e poder usar isso também dentro da sua vida, quando você quiser conversar sobre algum assunto. Vamos pensar então na introdução, e que para a gente iniciar a nossa dissertação, a gente vai inteirar o leitor ou ouvinte sobre o tema que a gente está discutindo. E a gente também vai apontar os problemas que a gente viu dentro desse tema. Para isso, é importante a gente trazer um histórico, um fato histórico passado, porque a gente pode relacionar ele com o tema presente e com os problemas que a gente encontrou nele e demonstrar o porquê que esse problema pode se repetir, ou o porquê que esse problema já foi um problema no passado, e a gente dá mais base também para a nossa argumentação. Desenvolvimento, que é a segunda parte, a gente já apresentou o assunto, já deu nossa opinião e agora a gente vai ter que convencer a quem a gente está dialogando que a gente está certo. Com isso em mente, vai ser importante a gente resgatar aqueles exemplos que eu tinha falado sobre livros, filmes, falas de filósofos reconhecidos, para a gente poder contribuir com a nossa opinião e dar maior solidez para o nosso ponto de vista. O desenvolvimento normalmente vai se dividir em 2 parágrafos, diferente da introdução, que é um, e da conclusão, que é um parágrafo também. E na conclusão, a gente vai terminar a nossa argumentação e a gente tem que concluir o nosso ponto de vista, explicar por que a gente está discutindo aquilo e propor também uma solução para o problema. A gente vai indicar, além da solução, quem que vai agir. Não adianta só a gente trazer uma solução e não trazer quem que vai fazer essa solução. Vamos trazer o agente da solução, que vai solucionar o problema, e também a finalidade, o porquê que a gente tem que resolver aquilo, qual que é o nosso intuito com isso, como isso vai contribuir. E é isso, gente. Obrigado por assistir o vídeo. Esse vídeo é uma introdução a gêneros dissertativos e eu pretendo trazer mais aprofundamentos e exemplos para a gente poder entender melhor sobre gêneros dessa categoria. Não se esqueça de se inscrever no canal, dá like, comenta sobre suas dúvidas, compartilhe com seus amigos. E é isso. Obrigado pela atenção. Até a próxima aula, gente. Até mais.